E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Navios se ingraram desde que a humanidade iniciou seu império. Para o oeste, que aos homens é um mistério. O que Esquelos escreveu com mãos mortas seu manto a torcer, se tiver coragem, atreva-se a ler. E siga os navios que, soprados pelo vento, hão de naufragar. Siga os navios que jamais vão retornar. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Poço Macabro, do livro Conan o Bárbaro, volume 1, do Epoque Nankin, escrito pelo Robert E. Howard. O Poço Macabro, ele é o último conto que faz parte das publicações mesmo. Tem mais um conto, pelo menos, dentro do livro, que veio como extra, porque ele não foi uma publicação original. É que o extra ele foi que não foi publicado durante a vida do Howard. Foi depois da morte dele. Ele foi enviado para Weird Tales Magazine e não foi publicado durante a vida dele. Foi publicado apenas depois. Isso entrou no Extras por conta disso e a gente provavelmente vai fazer o último episódio vai ser sobre esse conto e mais um pouco sobre os extras também. Esse último conto que vai restar, que vai ser o próximo, vai ser o Deus na Urna. Isso. O Poço Macabro foi publicado originalmente também na Weird Tales e foi em outubro de 33. O primeiro foi o Fênix na Espada, que foi em dezembro de 32, e esse foi em outubro de 33. E os que ficaram no meio aí foi entre esse tempo. Então, de dezembro de um ano a outubro do outro, foram publicados esses 6 contos, então, contando o Poço Macabro. É uma boa publicação, né? Se for pensar. Nossa, eu acho que é de extremo sucesso. Thaís, sobre o que é o conto? O Conan, ele entra para uma tripulação pirata que decide descer em uma ilha misteriosa e explorá-la. Mas só que essa ilha vai ter uma ameaça escondida. Essa ameaça vai ser um grande desafio pro Conan. E o que você achou do conto? Eu gostei bastante. Você sempre ri, porque eu gosto de todas as coisas do Conan, mas não tem jeito. Originalmente, eu tinha lido esse conto na versão de quadrinhos, na adaptação que foi feita pra Espada Selvagem de Conan. Mas aí depois eu tive contato com o conto, aí eu li ele, e agora eu li novamente, essa numa nova tradução. E eu gosto bastante desse conto, eu acho que ele tem... Esse é um conto do meio da vida do Conan, né? Que é da época do Conan pirata, que o pessoal fala, ou Conan mercenário, digamos assim. Não é nem o Conan ladrão, que é o jovem Conan, nem o Conan rei, que é o Conan velho. Eu gosto muito desse período, ele é um período com bastante aventura, assim, bem fora de mão, né? Também. E o Conan é um personagem bem realizado, ainda um pouco arrogante, não é que nem o Conan rei, que é menos... que é um cara mais ponderado, e não é tão ingênuo quanto o Conan ladrão. E eu gosto desse equilíbrio até. O Conan pirata, ele se envolve em muita coisa que tem mistério em geral, e acho que esse conto, ele é rico em mistério, num desenvolvimento, assim, que tem uma coisa, assim, meio medonha acontecendo, etc. Essa é a parte que eu gosto bastante do conto. E ele também culmina com bastante ação. Eu acho que ele tem bastante luta, e ele é um conto de um tamanho bom, com bastante mistério e luta em peças iguais, assim. Sei lá, pra quem tá torcendo pro Conan, eu acho que ele tem um final também conclusivo legal. E você, Thaís, o que você achou desse conto? Achei um conto melhor que o último do Chital do Crepúsculo. Do Chital do Crepúsculo eu fiquei em dúvida se eu gostei ou não do conto, né? Esse eu achei melhor. Gostei desse. É um conto diferente, porque não parece muito com nenhum outro, porque ele não tá em nenhuma dungeon, sabe? Não tá numa batalha, tipo uma guerra mesmo. E realmente, o Conan, ele é menos arrogante nesse conto do que no Chital do Crepúsculo. Me parece que é uma história depois disso. Eu acredito que sim, viu? Não existe uma linha do tempo muito estruturada pelo Robert E. Howard mesmo, depois por outros autores foi feita, mas tudo leva a crer que é isso que você falou mesmo. Com isso você vê um pouco uma maturidade do personagem, né? A gente tem o Conan jovem, como você falou, já é muito ingênuo, daí a gente tem um pouco ele meio arrogante ali, quando mercenário, e agora dele pirata a gente já tá vendo uma transição para uma maturidade e sabedoria maior.
Que é o que eu acho que vai levar pro ápice dele, que é o Conan Rei. Sim, e o que eu gostei é que esse conto, sutilmente, ele trata alguns temas. É verdade. Assim, até um tema que é o Conan sofre muito preconceito. É interessante isso. Porque ele é tido como um bárbaro. Ele é tido como uma pessoa inferior por quase todo mundo que ele encontra. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante do Howard colocar aqui. Sendo que o Howard, ele trata o bárbaro como uma coisa superior em geral. Na verdade, é uma coisa assim mais ligada à naturalidade, sabe? Tipo, mais ligada ao ser humano mesmo. Ele fala que a civilização é uma coisa falsa e etc, né? O Howard sempre trata dessa maneira. A civilização como uma coisa corrompedora. E eu acho engraçado como ele fala assim, como o civilizado vai sempre odiar aquilo que claramente é superior a ele, parece. Entre o último podcast e esse foi lançado, o volume 2. Sim. Do Pipoca e Nanquim. A gente já está com ele em mãos, estamos muito felizes. Tem mais quantos contos o volume 2? O volume 2, ele tem 5 contos que fazem parte de fato, que foram também editados enquanto o Howard estava vivo. E mais 2 contos extras, que são A Filha do Gigante de Gelo e Estranho de Preto. A Filha do Gigante de Gelo foi enviado em conjunto com A Fênix na Espada e o extra do primeiro volume, que é o Deus na Urna. Vamos para os spoilers pra gente poder discutir melhor? Vamos! Ele hesitou, e ao fazê-lo, perdeu seu navio, seu comando, sua garota e sua vida. Mas claro, não podia ver o futuro. Para ele, Conan era só mais um vagabundo cuspido pelo mar, como ele próprio dissera. Vamos aos spoilers. O que acontece nesse conto? Depois que o Conan entra pra tripulação, ele começa a conquistar os piratas, né? Porque ele é um cara carismático e muito capaz. E aí, depois que a tripulação, ela chega na ilha, ele revela os verdadeiros planos dele, o Conan, e ele mata o Zaporavo, que é o capitão pirata, porque ele quer substituir o Zaporavo, né? Ele mata o Zaporavo no meio do mato, assim, escondido, sem o resto da tripulação ver. Mas aí, enquanto ele tá fazendo isso, os outros piratas são capturados por umas criaturas estranhas, que é uma tradução muito estranha, porque em inglês é The Black Ones, mas aqui é chamado de Os Negros. É que o conto em inglês chama The Pool of the Black One. Os negros, eles são uns homens gigantes com corpos estranhos. Ele fala que eles são negros, assim, pretos como piche, assim, como breu, como escuridão total. E eles têm umas faces cruéis e bizarras, assim, toda deformada. Tem uns desenhos bem legais, inclusive, né, no livro deles. O Conan, ele fala assim, ele não tem que libertar os piratas pra ele ser o líder dos piratas. Então ele vai lá, ele liberta os piratas com a ajuda da Sancha, que é a única mulher que tem no conto, né? Ele lidera uma luta dos piratas e eles conseguem matar quase todos os negros, que são essas criaturas. Quando eles fogem da ilha, um dos negros, ele usa uma estranha magia que faz com que a água do poço macabro lá inunde a ilha, que eles falam que é uma água verde, né? Isso. Esmeralda, quase. E enquanto ela vai destruindo a ilha, eles conseguem alcançar o navio, e eles zarpam e vão embora, e o Conan se tornou o novo líder dos piratas. Já vou fazer o primeiro comentário, então, a respeito desse final. Eu acho legal porque esse é o início da história do Conan pirata. Porque o Conan, ele vira um líder pirata mesmo, um capitão pirata, por um tempo. E essa é a história que inicia tudo isso. Alguns temas, assim, interessantes também que ele provavelmente não quis tratar, mas vamos dizer que é possível falar deles, logo que ele chega no navio, ele já tem um desentendimento verbal com o capitão, né? O capitão já não gosta tanto dele assim, né? Mas o capitão falou assim, ok, você vai trabalhar aqui, mas você vai trabalhar ali. Aí nisso um cara já vem meio que arrumar confusão com ele, né? Ele fala que é uma coisa bem típica, aquela iniciação dos piratas, que eles são homens violentos e tal. Isso. Então eles sempre, tipo, tem um novato, eles vão lá testar o cara, bater no cara, etc. Não é simplesmente, não é pra matar, é simplesmente, sim, dar uma lição no cara pra que ele tenha respeito, né? Sim. Seria acho que o ponto deles. Eles falam que é meio que quase uma coisa pra mostrar o posicionamento, se esse cara vai estar abaixo de todo mundo ou se esse cara é um novo cara acima, né? E com isso o cara puxa a espada. Vê um cara gigantão. E ele é bem alto e tal. Ele puxa a espada e o Conan pega e dá um soco e mata ele.
Ele dá um soco na cara do cara que quebra o pescoço. E isso é uma coisa interessante. Assim, não interessante você matar uma pessoa com um soco. Mas isso é uma coisa que acontece. Sim, é verdade. As pessoas acham que não. Meu Deus, isso é falso. Talvez ele quebrar o pescoço assim seja um pouco exagerado. Eu lembrei disso porque eu li uma notícia ano passado sobre um cara de 30 anos que, por nada, um cara veio e deu um soco nele e ele morreu. Eu conheço uma história de uma pessoa, conheço a pessoa que aconteceu isso, que durante um assalto, ele se defendeu do assaltante e ele deu um soco na têmpora do assaltante com toda a força. E o assaltante teve uma hemorragia cerebral por causa disso e morreu. E é uma coisa que acontece. Existe até dessa história falando, né, que eu li, a reportagem, tem uma ONG australiana que chama One Punch Can Kill, que é um soco pode matar. E desde 2007, pelo menos 80 pessoas morreram com um soco. É estranho isso, né? Até o ano passado. Eu não sei se é verdade. Dizem que o Houdini, aquele famoso mágico, ele morreu com um soco na barriga que rompeu um órgão dele. Dizem que é verdade essa história. Eu não sei, eu não garanto que é verdade. Mas assim, eu não duvido. Mas esse caso aí do Conan, é assim, eu tava até lendo nessa matéria e falou assim que como a pessoa pode morrer com um soco no rosto, né? Que pode ser dano fatal pro cérebro, que foi o caso que você falou, que é uma hemorragia cerebral. Pode ser uma reação em que a pessoa para de respirar e com isso o cérebro para de oxigenar. E o outro ponto é, a vítima, ela, por algum momento, ela perde a consciência, bate em alguma superfície e morre. Que é o que eu imagino que aconteceu com esse personagem. Pode ser que ele Porque ele quebrou o pescoço. Que na queda, né? Porque não faz sentido o soco quebrar o pescoço. Teria tem que ser muito, estranho, muito né? forte. Não, mas teria que ser E o ângulo que ele tem que acertar pra quebrar o pescoço seria estranho, né? Porque ele meio que dá um soco meio que na mandíbula, e aí ele quebra a mandíbula do cara com o soco, e o cara cai e bate a cabeça, eu acho que ele quebra o pescoço, na verdade. Que é o que eu imagino que aconteceu, ele perdeu a consciência ali, caiu e quebrou. Mas é interessante isso, porque assim, a gente sempre pensa no Conan como esse personagem super irreal, aí a pessoa fala assim, nossa, que ridículo, né? Ele matou o cara com o soco. E não, isso é verdade, isso acontece. A gente tá trazendo verossimilhança para a fantasia. Mas ele também tem uma reação que ele não esperava isso. Com isso, as pessoas já ficam um pouco assustadas com ele. Aí, outro ponto interessante, ele consegue ganhar a tripulação a partir do esforço. Porque ele mostra que porque os caras respeitam quem trabalha. Em navio sempre tem muito trabalho, né? Tipo, os caras esfregam o convés todo dia porque fica com sal, eles têm que manejar as velas, as cordas, é um monte de coisa complexa, muita coisa, assim, física, assim, muito extenuante, né? Para os marinheiros dessa época. Dessa época, sim, né? A gente tá falando da época iboriana, mas vamos fazer um paralelo com a época histórica correta, adequada. É uma coisa muito extenuante, tem muito trabalho. Eles respeitavam muito outros marinheiros, eles sempre eram uma irmandade por causa disso. Porque assim, putz, esse cara trabalha... Eu sei como é difícil o trabalho desse cara. E ele faz o trabalho de 2 a 3 pessoas. Então, e aí os caras admiram muito ele, porque o esforço dele é enorme, a força dele é enorme, ele trabalha muito. E sempre quando tem alguma coisa difícil e perigosa, ele sempre se propõe a fazer. Sim, então os caras assim, putz, ele é um cara bravo, ele é um cara bravo no sentido de corajoso, né? Mas é lógico que ele tá tudo planejando. Aí que eu falo também um pouco da maturidade do personagem. Porque no último conto a gente vê que ele não planejou quase nada. Simplesmente foi acontecendo, né? É impulsivo, né? A história toda é impulsiva. E nesse não, ele já tá planejando desde o início. Desde antes dele chegar no navio. Ele chega nadando no navio. E aí tem um problema que eu não gostei muito da tradução aí. Porque a Sancha, primeira que vê o Conan, aí ela fala, você é uma criatura marinha pra sair assim das águas? E eu, como eu tava sem o livro, né, eu tava lendo pelo Kindle, a gente tem os contos em inglês do Kindle. A gente pegou uma promoção, pegou, sei lá, R$2 em todos os contos do Robert Howard em inglês. E eu tava lendo em inglês, e aí tá assim... Eles traduziram como criatura marinha, merman, que seria, acho que a tradução melhor seria tritão. Em português, em geral, o tritão é o masculino de sereia. Sereia é feminino, o tritão é masculino. Então, eu gostaria mais da tradução de tritão nesse caso. Porque criatura marinha é uma coisa meio vaga, né? É. Uma coisa meio... criatura do mar! Porque ele nadou muito tempo. Eles falam que não dá pra ver terra nenhuma do navio. Porque ele tava na ilha... A ilha de Baracha. Que tem os barachos. Isso, tanto que o capitão chama ele de Baracho. Apesar deles descobrirem depois que ele é cimério, eles ficam falando que como ele veio das Ilhas Barachas, que ele é baracho. Então, os barachos, eles ficam meio que perto dos íngaros e existe muito preconceito.
entre eles? Os Zíngaros, eles são um análogo forte, eu acho, pelo menos, aos espanhóis. Nos quadrinhos do Conan, eles são apresentados dessa forma, e eles foram inspirados na maneira que o Robert E. Howard apresenta eles, assim. Eles são os caras, assim, bem, gostam de marinha, eles são grandes espadachins, assim, eles lutam bem com espada, tem essas coisas. Os Zíngaros são todos assim. E eles não se consideram piratas. Sim, eles são meio corsários, um negócio assim, Não, né? eles se chamam de filibusteiros. Sim. Que são um pouquinho como corsários. Que são os filibusteiros, né? Eles são como se fossem os piratas nas Américas no século 17 e 18, mas aí no século 19 eles ganharam um novo sentido, que eles começaram a apoiar algumas, e também fomentaram algumas revoluções da América Latina. Interessante. Então eles viraram ordens oficiais, quase, apoiando grupos políticos. E lógico que o objetivo dele era vantagem econômica, né? Ah, sim. Mas... Quando não é. Ninguém apoia a política por objetivo econômico, isso é mentira. Eles faziam a mesma coisa que os piratas. Sim, basicamente sim. Se você reduzir aos elementos mais básicos, eles eram piratas, praticamente. Mas eles se sentiam mais nobres, falando, nós somos filibusteiros. Sim. Então, o Conan agora ele está com esses filibusteiros zíngaros, sendo que eles odeiam os barachos, mas eles falam, mas se o Conan foi expulso dos barachos, então tudo bem. Então, beleza. Ele é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. Tem uma parte interessante também que eles descem lá na ilha, porque o Zaporavo, que é o líder desses filibusteiros zíngaros, ele é um cara todo misterioso. Eles falam que ele é um cara, assim, extremamente experiente, inteligente, forte, cruel, e todos têm medo dele, né? Ele é do tamanho do Conan, mas ele é mais magro que o Conan, pelo que o Howard fala. E falam que ele é um espadachim fantástico também, né? Tanto que na luta dele com o Conan, que é logo quando eles chegam à ilha, o Conan acaba matando ele, o Howard descreve assim, que o Zaporavo, ele era um veterano. Ele era muito bom. Ele era um veterano de 1000 batalhas. Isso. Em mar e terra. E que não tinha nenhum homem no mundo que era tão versado com uma espada como ele. Mas ele luta de uma forma tradicional. Então ele era muito bom dentro daquele campo tradicional. Mas ele não esperava que o Conan, o bárbaro, lutasse com selvageria. Porque o Conan, ele fala que a velocidade e a força do Conan é tão grande que é difícil, mesmo com habilidade, comparar ele. É outro momento que as pessoas pensam assim, mas isso é um absurdo, se o cara ele é experiente, ele não vai perder pra um cara, mesmo que o cara seja forte e rápido. Não, tem uma figura histórica que é conhecida por isso, o Musashi. O Musashi, ele nunca foi treinado formalmente em nenhum estilo de luta com espadas, mas ele vencia a maior parte das lutas, porque ele treinava sozinho, ele desenvolvia o próprio estilo, mas a principal vantagem dele era a força e a velocidade. O Musashi, ele é tipo um Conan japonês. A força e a velocidade dele era tão grande que os caras não conseguiam se defender. Então é a mesma coisa o Conan. E quando você falou, quando eles chegam na ilha e tal, e eles são meio que... O Conan mata ele e tal, e eles são pegos por esses negros, né, que... São essas criaturas sobrenaturais. Eles me parecem muito... Quando você estava até fazendo resumo, os anciões, né, o The Great Old Ones, é uma coisa meio cósmica, assim. É que... Não exatamente os negros em si, mas o que eles adoram, aquele negócio bizarro e que, tipo, incompreensível, né? Que isso seria do Lovecraft. É que a gente sabe que o Howard e o Lovecraft, eles tinham muita influência um sobre o outro, e eles tinham uma amizade muito forte. Eles gostavam muito de usar elementos um do outro, tanto que o Lovecraft, ele descreve umas coisas antigas da Ibória, da era iboriana, como fazendo parte do mitos dele, dos anciões. E o Howard, ele usa diversos elementos do Lovecraft como elementos desse de terror incompreensível como desafios para o Conan. E eu acho que os negros, eles são uma espécie de culto bizarro a uma coisa muito, muito incompreensível, assim, terrível. Que seria essa coisa do poço aí. Que é o poço que eles jogam as pessoas que eles capturaram, e essas pessoas eles armazenam, vamos dizer assim, eles guardam, né? Elas começam a encolher e viram tipo uns bonecos horríveis. Funkos. Viram Funkos? Puta merda, Thaís. Ai, meu Deus, é a piscina dos Funkos, Thaís. Você estragou o conto. Aí depois o Conan chega e na parede tem um monte de bonecos. Eu falei, meu Deus, são colecionadores de Funkos agora.
É, tipo, eles são... eles têm... Todos eles são meio parecidos, mas todos eles têm algumas características de povos. E a cabeça é maior? Não, tô zoando. Ai, meu Deus. É verdade, são os Funkos desses. Aí, o Conan tá desesperado porque os negros vão transformar os piratas em Funkos. E aí, ele, com a ajuda da Sancha, né? Isso, com a ajuda da Sancha, que a Sancha, ela foi atrás do Conan, do Zaporavo, né? Do Zaporavo, e ela acabou sendo capturada. A liberta Sancha... Ela conta, né, que todos os piratas estavam desacordados ali na praia, quando ela passou. Ele fala assim, eu vou tentar atrair eles pra longe. Uhum. Você vai lá e desperta os piratas, né? É, porque assim, eles falam que nessa ilha tem umas frutas que fazem adormecer. As frutas são muito adocicadas. Os piratas vão lá, enchem a cara dessas frutas e dormem. E aí os negros lá aproveitam e carregam os caras e tiram as armas deles. Aí ele fala assim, dá um tapa na cara dos piratas e entrega a arma pra eles. E é isso que ela faz. É realmente Sim, isso. Mas durante a luta é engraçado porque eles parecem meio bêbados lutando. Eu achei... Tipo, sabe... Não apenas bêbado, mas sabe quando você acaba de acordar e você tá assustado e meio estonteado, assim? Eu fico imaginando os piratas lutando desse jeito. Assim, que horror! Tipo, lutando com os bichos gigantes, bizarro. Porque os negros, uma característica deles também, eles falam que eles são uma cabeça mais alta. Uma cabeça, assim, pensa em 20 a 30 centímetros mais altos do que o mais alto dos piratas. Então, eu imagino que esses caras são, tipo, 2,30 metros quase de altura. Eles são muito grandes. Pelos desenhos que tem dentro do livro... Eles são aqueles jogadores de basquete mais altos, assim. Isso. Pelos desenhos que tem no livro, ele mostra, assim, uma discrepância de altura gigantesca. Os caras são, tipo, uns homens, assim, monstruosos mesmo. Talvez até 2,5 metros de altura, sabe? Vai saber. Que é tipo um gigantismo. E ele fala, e tem uma parte muito interessante que ele fala assim, que eles não têm o corpo deformado apesar de ser muito alto. Porque, às vezes... É comum. Então, quem tem gigantismo realmente, que tem aquele problema da glândula, acho que é pituitária, que faz com que cresça muito, o hormônio do crescimento, né? As pessoas, às vezes, ficam... Como elas se desenvolvem muito rápido, fica desigual, assim, em algumas partes do corpo. Fica, tipo, às vezes o tronco muito pequeno, ou então o tronco muito grande, a cabeça. É normal nós termos proporções diferentes do corpo, mas quem tem isso, que é considerado um problema, né? Que é considerado uma desestabilidade da glândula, geralmente elas ficam assim. Elas não alcançaram aquele tamanho organicamente. E ele descreve como os caras, assim, eles têm proporções perfeitas do corpo. Eles são, tipo, muito musculosos, esguios, altos. É como se fosse uma raça nova de humanos mais altos, praticamente. Sim. Realmente uma raça à parte, muito forte e alta. Tanto que, assim, os caras nem usam arma porque eles têm garras. Isso. E o interessante é que eles não se comunicam falando. É por sinais. Sim, é verdade. A única vez que um deles faz um som é quando ele fica furioso e assustado no fim, quando todos os outros morrem. E ele invoca o bicho do poço lá. Porque quando os piratas bêbados conseguem lutar contra as criaturas lá, os negros, eles conseguem matar quase todas elas, sem falar que o Conan mata um monte, né? Porque o Conan sai enfiando a porrada nelas lá. E aí, o único que sobra, que era meio que o líder deles, ele vai lá e começa a invocar uma coisa do poço. E, tipo, não é uma criatura. Literalmente, a água do poço sai como se fosse um pilar, assim, físico, e fica, tipo, tremulando e aumentando. E aí, quando todo mundo fica olhando, eles falam, meu Deus, o que vai acontecer? Isso vai explodir? Vai ser alguma coisa assim? Aí eles, corre, gente, corre, que agora... E aí eles saem correndo pela cidadela lá das criaturas, depois descem até o navio, entram no navio, e aí depois ele fala que quando eles estão quando eles estão descendo, ele já tá vendo que aquilo virou uma torrente, como se fosse um rio varrendo a costa da ilha. E aí ele fala, só que o rio não segue a geografia, ele não cai numa ravina e fica só dentro dela e tal. Ele falou, o rio tá se desviando, assim... inaturalmente, artificialmente, sim, porque ele tá seguindo a gente. E até chega no mar e eles começam a... Vai atrás deles, no mar, né? E eles começam a ir hiper rápido, quando acaba quebrando o remo, né? Então... eu acho bem legal essa parte final, assim, que ele gera um bom desespero, assim. Eu fiquei... Eu sabia que o Conan não ia morrer, mas eu fiquei genuinamente com medo, assim. Tipo, mesmo sabendo que ele não ia morrer, eu fiquei pensando, puta merda, os caras têm que correr logo daí. Aquela hora que ele fica esperando todo mundo sair pra sair por último, sabe?
Começou a me dar um nervosismozinho. E o Conan, você percebe nesse conto também que ele já voltou um pouco mais pra aquela característica introvertida dele. Ele não fala tanto, você vê que ele tá pensando muito, raciocinando muito. Exatamente. Que eu acho que ele... Não é que ele ficou introvertido, ele tá pensando melhor no que ele fala. Ele não tá falando por impulsividade. Porque ele tá se demonstrando... O Conan, ele é um personagem inteligente. Ele pode não ter aquela educação formal, mas ele demonstra, assim, tipo, forte observação e saber o que fazer. Então, ele pensa no que vai fazer e no que ele vai falar sempre antes, assim, com uma certa antecedência. Eu acho que isso também é um sinal de maturidade do personagem. Por isso eu gosto bastante do Conan nesse conto. Um outro ponto só que eu queria comentar antes do conto é, em relação a Sancha, né, que ela é meio que a mulher do capitão. Do Zaporavo. Porque ela foi roubada. Eles falam que ela é filha de um duque, né? Isso, a terra de Cordava. Com isso, ela meio que tá ali porque ela é obrigada. Sim, ela é quase uma escrava sexual, né? Mas desde a chegada do Conan, ela já fica bem balançada por ele. E ele vai percebendo isso, Zaporavo. Apesar que ele não percebe o tanto quanto ele devia, né? Tem toda aquela história que ele talvez ele devesse ter tentado matar o Conan logo de cara. E aí, Tess? Você recomenda esse conto e para quem você recomenda? Recomendo, acho que principalmente para quem é fã do Conan, para quem não conhece ainda as histórias, é uma boa. Essa história ela também foi adaptada para os quadrinhos, igual o Gustavo falou, que ele leu primeiro nos quadrinhos, né? Foi pelos quadrinhos da Savage Sword, 22 e 23, da edição de 77. Aqui no Brasil iam fazer, né, uma coleção, a Salvat, até lançaram a primeira, né? Mas acho que chegaram a lançar até as 3 primeiras. Até as 3 primeiras, parece que ia começar agora. Até na Comic Con do ano passado teve. Eles venderam a assinatura. Mas até agora a gente não soube o que aconteceu com essa coleção. A versão em quadrinhos foi adaptada pelo Roy Thomas, que muita gente conhece como um grande escritor também de espada e feitiçaria e outro tipo de coisa. E pelo John Buscema, foi o artista. E esses caras, e o Sony Trinidade. Esses caras, eles são uma equipe, assim, muito famosa das adaptações da Espada Selvagem de Conan, que são considerados, talvez, uma das melhores equipes E uma coisa que, assim, eu gosto sempre de pensar, assim, eu recomendo pra algumas pessoas, mas o que eu recomendaria pra essas pessoas também, que gostam já desse conto, né? Esse conto me lembrou um pouco o segundo livro da trilogia Saga do Assassino, da Robin Hobb, que vocês já devem perceber que eu gosto muito, que chama... Bastante. Chama O Assassino do Rei, né? Não que ele vai matar o rei. Não, ele é o assassino a serviço do rei. É estranho. Vamos deixar claro isso aqui. Sim. Porque também tem uma parte de piratas e também tem uma parte de uma coisa que ninguém entende, né? É bem legal aquela coisa que tem um mal que eles não estão compreendendo, pessoas que também não falam direito. E uma outra coisa que também me lembrou, que ele falou assim, essas pessoas se comunicam por sinais, elas não falam nada, né? Foi aquele filme que a gente assistiu, que é Um Lugar Silencioso. Que é muito legal, John Krasinski e Emily Blunt. Isso, acho que é um dos melhores filmes desse ano, esse aí. São poucas as falas do filme. É um filme de terror que não é apelativo. Também não dá muito susto. É interessante porque você pensar, que eu fiquei pensando, nossa, como é que eles comunicam só por sinais? E será que eles conseguem ouvir o barulho dos outros, né? O que será que acontece? Talvez, né? Ou será que eles são surdos? Não, talvez seja uma coisa meio sagrada, pode ser. Então porque quem é surdo necessariamente não é mudo, assim. Isso não existe mais surdo-mudo, essa definição, por exemplo, não se usa mais. Então, pode ser. Pode ser qualquer um dos casos. Eu acho que eles ouvem, mas eles se comunicam por sinal. Eu acredito que seja isso, por algum motivo. Tanto que tem um momento que uma pessoa dá um grito, assim. Sim, exatamente. Eu acho que... Mas foi uma coisa que me deixou pensando também, daí me fez pensar nesse filme, daí eu falei assim, nossa, esse filme é muito legal também. E você recomenda e recomenda pra quem? Com certeza, recomendo. Mais uma vez, se você é fã de espada e magia, fantasia clássica, você quer conhecer mais sobre a nossa fantasia atual através do estudo da história da fantasia, eu acho que você tem que ler Conan, tem que ler Robert E. Howard. É um negócio muito antigo. Você imagina, isso foi lançado em 1933, sabe? Muito, muito tempo atrás, com esses envolvimentos, assim, muito legais.
de aventura, magia e... Quer dizer, a espada e feitiçaria mesmo, né? Por assim dizer. Eu acho que tem as pessoas que eu sempre esqueço de falar. Se você é fã de RPG, também, de RPG medieval, de Dungeons and Dragons, do DCC atualmente, que eu fiz uma resenha recentemente que eu adorei, o livro, você vai gostar da espada e feitiçaria, desse tipo de aventura. Eu acho interessante que a fantasia do Conan é aquela fantasia que não existe um maravilhamento. Não existe coisas maravilhosas, só existem coisas assustadoras. Então, ele trata a magia e a fantasia de uma maneira assustadora, um pouco perversa. E eu acho interessante que é uma abordagem diferente, sabe? É simplesmente outra abordagem. Não quer dizer que, tipo, ai meu Deus, ele trata a fantasia como uma coisa ruim. É uma abordagem. Pra eles, aquilo é uma coisa, assim, deturpada, perversa. E eu acho interessante isso. A fantasia não, a magia. É, a magia. Isso. A fantasia no sentido de a parte fantasiosa do mundo deles, né? Tipo, as criaturas estranhas, a magia mesmo, né? Eu acho que se você gosta de conhecer esse tipo de coisa diferente, você vai gostar desse conto. Só mais uma indicação que eu lembrei aqui. Eu já indiquei até uma vez, já no episódio, não lembro qual agora, do Conan o Bárbaro, mas tem um livro que é baseado também na RPG do A Bandeira do Elefante da Arara, no Brasil. Que é a Bandeira do Elefante da Arara. Que é do Christopher Castle Smith, que é um escritor americano que mora aqui no Brasil e fala português, assim. Então... Brasileiro, praticamente. Ele escreveu em português e agora vai começar a ser publicado por uma editora nos Estados Unidos. Na verdade, acho que a editora é escocesa, mas é para o público do inglês, isso. né? Fisicamente, então isso é interessante. Bem legal. A gente tem agora coisa atual de espada e feitiçaria, com um personagem mais próximo da nossa cultura, né? Uhum. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Sim, é bem legal. Eu espero fazer, inclusive, logo os contos do Christopher. A gente já tem, né? Quem sabe depois, então. Acabando Conan. Pode ser. Bem legal. Qual que vai ser o nosso próximo podcast, Thaís? Aproveitando, né? Já que eu recomendei aqui. O ensejo, né? Já que eu fiz isso, né? Não que eu tenha feito propositalmente. Tá. Vai ser... Ok. Vai ser O Assassino do Rei, da Robin Hobb. Beleza. Que é o volume 2, como a Thaís tinha dito, da Saga do Assassino. A primeira trilogia do universo da Robin Hobb do... Reino dos Antigos. Espero que você tenha gostado desse episódio. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavial.